Então, boa tarde, pessoal. A gente começou aqui a transmissão do áudio. Primeiro, eu gostaria de saber se vocês já estão ouvindo a gente e estão ouvindo bem. Som aqui para a gente ver. Então, boa tarde, pessoal. Senão ele vai pegar aqui, ele vai ficar aqui. Vamos lá. Beleza, então assim, a Vivi pediu para eu fazer uma introdução. Como alguns de vocês já sabem, esse é um teste, um piloto aí que a gente está fazendo para ver se vai dar certo os webinars por essa ferramenta aí. Eu não vou explicar ela muito tecnicamente, porque é para ser uma introdução breve. Então, basicamente, a gente está usando o Hangouts On Air com WordPress. A gente usou esse assunto aí, que é o default, que está em alta relevância. Aí o pessoal está querendo saber, a gente escolheu alguns da fábrica para poder participar. Espero que tudo funcione bem. Quem vai começar falando é a Andressa. Bom, então eu vou começar contando para vocês um pouquinho da história do ICMS. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Serviços são frete, comunicação e energia elétrica. Então, nesse caso, a gente não está se referindo a serviços prestados que são tributados pelo ISS, que são devidos à prefeitura. São serviços relacionados a operações que envolvem principalmente o Estado. Então, frete, comunicação e energia elétrica são os únicos serviços que são tributados pelo ICMS. Cada estado tem a autonomia para legislar sobre esse imposto no seu domínio. Então, o que acontece? Como cada estado tem essa autonomia, acaba gerando alguns conflitos pelas legislações. Foi criado um órgão chamado CONFAS, justamente para amenizar esses conflitos. Porém, essas funções do CONFAS, elas não tiveram tanto efeito, porque a guerra fiscal continua predominando no nosso país. Então, mesmo com as regras do CONFAS, as regras estaduais ainda entram em conflito. Bom, um desses conflitos é a discussão sobre o recolhimento do diferencial de alíquota, que aumentou devido à grande proporção de vendas no comércio online, né, que é por conta das tecnologias que a gente tem hoje em dia. Então, o consumidor passou a comprar mais produtos por meio da internet, e essa facilidade gerou um desequilíbrio na arrecadação do ICMS. Bom, considerando a emenda constitucional 87 de 2015, o que ela diz? Que o recolhimento do diferencial de alíquota, ele vai ser realizado por estado de destino também nas operações com o consumidor final, sendo ele não contribuinte do imposto. Então, como que vai ser realizado esse recolhimento? Inicialmente, ele era arrecadado
totalmente para o estado de origem. A partir de agora, ele vai ser realizado um recolhimento através de uma partilha de percentual, até que em 2019 possa ser recolhido integralmente para o estado de destino. Então, só um parênteses, antes da gente entrar na parte do DIFAL para consumidor final, o que é o diferencial de alíquota? O diferencial de alíquota é o termo que a gente usa para citar sobre a diferença entre as alíquotas de ICMS praticadas no estado de origem e as alíquotas do estado de destino dessa mercadoria. Então, tem vários tipos de diferencial de alíquota, né? A gente vai colocar depois, até mais para frente, outros slides explicando qual a diferença de cada diferencial de alíquotas. Então, tem diferencial de alíquota que é recolhido, por exemplo, pelas empresas destinatárias, que são contribuintes do ICMS. Existe também o diferencial de alíquota recolhido pelas empresas do Simples Nacional, quando efetuam aquisições interestaduais. E também um diferencial de alíquota aplicado nos casos de substituição tributária nas vendas, que também seria o remetente que recolheria. E nesse caso, quando a gente se refere ao consumidor final, quem seria o consumidor final? É aquele que adquire um bem ou serviço para consumo próprio. Quando a gente fala assim, a gente acaba se remetendo muito para a pessoa física, porém ele também pode ser uma pessoa jurídica, dependendo da operação que for realizada, principalmente empresas prestadoras de serviço. E o que define se ele é contribuinte ou não contribuinte? Aquele que contribui ICMS para o estado onde ele está localizado é considerado como contribuinte. O não contribuinte é aquele que não faz o recolhimento desse imposto. Então, como eu já disse, além das pessoas físicas, também as empresas prestadoras de serviço. Nós falamos também sobre o FCP, que vai ser um termo utilizado bastante nessa parte do diferencial de alíquota. E o que é o FCP? É o Fundo de Combate à Pobreza. É uma espécie de complemento de ICMS que está previsto na Constituição Federal e que pode ou não ser instituído por cada estado. Então, a previsão é que esse complemento ele seja instituído para os produtos que são supérfluos. E a alíquota máxima desse imposto é de 2%. Então, no caso, se a gente for recolher um diferencial de alíquota, o estado de destino também precisa ter esse recolhimento. Aí, para as empresas do Simples Nacional, no Convênio 93 de 2015, elas também estão enquadradas para recolhimento do diferencial de alíquota. Entretanto, tem uma liminar que foi instituída pelo ministro Dias Toffoli, suspendendo essa obrigação para as empresas do Simples Nacional. Então, até que saia uma nova legislação ou uma nova liminar para esse caso, o recolhimento fica suspenso. Então, vamos agora para um exemplo de cálculo, que seria a parte que eu preciso que vocês se concentrem bem aí nessa tela. Então, vamos começar aqui, observando a primeira coluna, onde a gente cita a partir de 2015. Então, nesse exemplo, a gente quis mostrar como que era recolhido o imposto de ICMS numa operação para consumidor final, iniciando em São Paulo, com destino para o Rio de Janeiro, por exemplo. Tá? Então, em 2015, o valor de base de cálculo do ICMS de 1.100, a gente aplicava o ICMS próprio de 18%, então ficaria R$ 198. Esse imposto era recolhido para o próprio UF de origem e nada para o UF de destino. Então, o total de imposto da operação em 2015 era R$ 198. Partindo agora para o cálculo para 2016, a base de cálculo continua sendo 1.100, o ICMS próprio que vai ser aplicado é o interestadual, então, nesse caso, 12%, a alíquota interestadual. Em 2016, fica R$ 132, e o ICMS no estado de destino, internamente, ele cobra 17%, então seria R$ 187.
o que a empresa precisa calcular? O valor do diferencial de alíquotas. Então, fazendo a continha, 187 menos 132, sobra 55 de diferencial de alíquotas para recolher. Considerando que nós temos aquele ICMS de partilha, o valor do diferencial de alíquota para o estado de origem seria R$ 33,00, que é 60% dos 55. O valor do diferencial de alíquota para o estado de destino, R$ 22,00, 40% sobre R$ 55,00. Além desses dois impostos, precisa ser aplicado o FCP. A gente considerou aqui no caso hipotético que o produto tem esse fundo da pobreza lá no estado de destino de 2%. Então, eu vou aplicar esses 2% sobre o valor da mercadoria, vai dar R$ 22,00. Certo? Então, se a gente separar, o que vai ser recolhido para a UF de origem? O ICMS próprio de 132, mais o ICMS partilhado de 60%, nós temos R$ 165,00 recolhido para o UF de origem. Para o UF de destino, tem o diferencial de alíquota de 22 e mais o fundo da pobreza de R$ 22,00. Total para o UF de destino, 44. Então, se a gente somar o custo que ficou de imposto nessa operação em 2016, o total é de R$ 219,00. Se a gente comparar em 2015 para 2016 e até os anos seguintes, ele vai se manter a R$ 209,00. Então, aqui já é nítido que a empresa vai precisar rever todos os preços de venda dela. Tá? Então, assim, o que muda para os anos seguintes? Se a gente observar as próximas colunas, o valor do percentual de ICMS que será partilhado. Então, em 2017, vai ser 40% para o estado de origem, 60% para o estado de destino. Em 2018, 20% para o estado de origem, 80% para o estado de destino. Em 2019, não há mais o que recolher de diferencial de alíquota para o estado de origem. Todo o imposto vai ser recolhido para o estado de destino. Certo? Então, esse foi um exemplo de cálculo. E aí, vamos para a parte do recolhimento. Depois que a empresa calcula os impostos na nota, ele vai para a parte do recolhimento, né? Então, para o estado de origem, que é o ICMS próprio, o valor desse diferencial de alíquota vai fazer parte da própria apuração da empresa. Então, a empresa vai lançar lá no livro de apuração do ICMS e vai lançar numa GIA, numa DNA, seja qual for a declaração estadual que ela entregar. Agora, para o diferencial de alíquota do destino e também para o FCP, tem duas formas de recolhimento. Uma delas é nota a nota, então o ICMS daquele destino e do FCP tem que ser recolhido em cada operação, ou fazer um recolhimento mensal. Nesse caso, a empresa precisaria realizar a inscrição estadual naquele estado de destino, então precisaria entregar alguns documentos lá e pegar uma numeração de inscrição, e aí você acaba tendo um impacto que está sujeito à fiscalização nessa UF de destino, apesar de não estar localizado lá. E também fazer a entrega de mais uma obrigação acessória, que é a GST, colocando todos os valores de operações que foram realizadas para aquele estado. Considerando essas alterações na nota fiscal eletrônica e em toda a operação de venda, foram realizadas algumas alterações na FD fiscal, através do lado COTEP 44 de 2015. Então, aqui a gente colocou na tela todos os registros que nasceram na FD fiscal a partir de 2016, para informar em cada documento fiscal, através do C101 e do D101, os valores de diferencial de alíquota, tanto de origem como de destino. E também no bloco E, que é o bloco de apuração, foram abertos os registros E300 ao E316, para que seja demonstrada toda a apuração desse diferencial de alíquotas, onde vai ser realizado os créditos, os débitos, outros créditos, outros débitos, para fazer toda a menção desses valores. Inclusive, essa apuração ela é realizada por estado. Agora o Lucas vai mostrar um pouquinho como que esses
valores e como as telas do Triple One foram adaptadas para que todas essas informações entrem dentro do sistema do nosso cliente. Obrigado, Andressa. Pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouco então sobre o Triple One e como isso ficou adaptado para essas operações do DIFAL com o FCP, com o SPED, no caso, o bloco E, o registro E300 e seus filhos. Tá? Inicialmente, a gente tinha que imaginar como que a gente iria adaptar isso para a nota fiscal eletrônica. Considerando que temos agora 3 valores extras na nota fiscal. O ICMS na UF de destino, o ICMS partilhado na origem, que é diferente do ICMS interestadual, né? E o FCP. Por conta disso, nós... espera um minutinho. Perguntaram, explica novamente o que é o FCP. Andressa quer? Por favor? Bom, só vamos voltar um pouquinho, então, para explicar aqui o que é o Fundo de Combate à Pobreza, solicitado pela ouvinte Viviane Toffoli. Então, o Fundo de Combate à Pobreza é um complemento do ICMS que pode ser instituído por qualquer um dos estados. A previsão é que esse complemento ele seja atribuído para os produtos supérfluos, por exemplo, cigarro, perfume, cosméticos. Então, o que vai acontecer com esses produtos? A alíquota dele normalmente seria 18%. Vou dar um exemplo. Se o estado tiver fundo de pobreza e acrescentar 2%, esse imposto vai para 20% no total desses itens. Então, qual é o impacto disso nos nossos recolhimentos de diferencial de alíquota? O valor de fundo da pobreza do estado de destino precisa ser recolhido também em cada operação. Então, ele vai ser devido, quando for realizado o cálculo do diferencial de alíquota, ele precisa ser embutido nesse cálculo. Então, se a gente for considerar o nosso exemplo de cálculo, a gente considerou que o estado de destino aqui no nosso cenário hipotético tem 2% de fundo da pobreza no estado de destino. Ele é incluído aqui no cálculo como R$22. E se a gente observar depois no recolhimento do estado de destino, tem que ser efetuada uma guia de R$22 para esse estado de destino, caso você não tenha inscrição estadual. Se você tiver inscrição estadual, precisa observar a regra de cada estado para que seja informado como vai ser o recolhimento. Vamos prosseguir, então, com a apresentação na parte dos impactos no Triple One. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui que a gente volta e esclarece. No final. Luiz, eu vou responder a sua dúvida ao final. Tudo bem? O FCP é um complemento do ICMS. Respondido. Bom, voltando então à questão do Triple One. Nós temos, então, esses 3 novos impostos com algumas características, né? Formas de cálculo diferentes, então, que tivemos que criar parâmetros para poder atender esse cenário. No caso, cadastramos os atributos a liquidez, nesse caso, a alíquota interna do destino, e a partilha interestadual. Ambas utilizadas no cálculo do diferencial de alíquota, justamente que as informações que eu não tenho como padrão no SAP.
né? Eu tenho apenas a alíquota interestadual, no caso do ICMS, mas eu não tinha a informação de alíquota do destino, e nem a partilha interestadual. Essas informações devem ser consideradas na fórmula do imposto, para ser calculado o diferencial de alíquota. Precisamos também criar 3 categorias novas de impostos. Uma para o FCP, uma para ICMS de destino e outra para ICMS do remetente. Por que criado 3 categorias diferentes? Tá? O SAP Business One, por padrão, ele contabiliza apenas um parâmetro de cada linha, de cada tipo de imposto do Código de Imposto, que é o valor do imposto, ou tax amount. Para que a gente possa contabilizar o FCP, o ICMS destino e o ICMS remetente na nota fiscal, eu tenho que ter categorias separadas, senão não acabaria não contabilizando essas informações, o que teria uma informação incorreta na minha contabilidade. Por esse motivo, decidimos criar 3 categorias novas. Tendo com base disso, né, apenas a observação que a Andressa já deixou bem claro, o Fundo de Combate à Pobreza é referente ao estado de destino, tá? Não é referente ao estado de origem. Então, se eu estou em São Paulo e eu tenho um produto, o cigarro, por exemplo, que no meu estado é 2% de FCP, porém, estou vendendo para Rio de Janeiro, que é 1,5%, o meu cálculo na SAP tem que considerar o FCP do estado de destino, no caso, Rio de Janeiro, com 1,5%. Desta forma, temos esse depara de tags do XML da nota fiscal e o seu correspondente no SAP, de acordo com as informações que nós temos de parâmetros no Business One. Então, os valores de FCP, tanto percentual quanto valor, serão buscados na categoria de FCP dos parâmetros tax rate e tax amount. A questão do CMS-10 também tem todo esse deparo de alíquota percentual, da partilha, alíquota interna. O que essa tabela é para ser entendido? Eu tenho que formar fórmulas, criar fórmulas de imposto no SAP, onde esses meus parâmetros sejam alimentados com fórmula, com cálculo que eu quero que apareça na minha tag. Simples assim. Por definição da nota técnica 3/2015, esses valores do FCP, do ICMS no destino e do ICMS no estado remetente devem ser impressas no campo Informações Complementares da DANF. Então, nós já fizemos essa tratativa no Triple One, onde, ao emitir a nota fiscal e imprimir o DANF, essas informações complementares já estarão impressas, não precisando que o usuário redigite essas informações nas observações. E, para as empresas que já têm a opção de informar o valor dos tributos de acordo com os impostos calculados no SAP, como essas informações são de categorias de impostos novas, né, o tax amount de todas elas estão sendo consideradas na tabela de imposto e, consequentemente, já são somadas para o valor total dos tributos. Exemplos de fórmulas de imposto. Tá? Nós temos isso também no nosso manual do Triple One. São apenas alguns exemplos das fórmulas que criamos do ICMS UF-Déficit,
no caso da categoria ICMS-DEST, e abaixo podemos demonstrar também os valores dentro de uma nota fiscal do SAP e seus respectivos valores nas tags do XML gerado. Tanto do ICMS destinatário, que é essa que eu estou mostrando, quanto o do ICMS do remetente e do FCP, do estado de destino. Em outras palavras, tendo configurado essas 3 categorias de impostos, não confundir com tipo de imposto, que são coisas distintas do SAP. Essas 3 categorias terem valor na nota fiscal, se qualquer uma delas tiver valor, as tags serão abertas no XML. Até porque todas as tags do grupo ICMS ou FDEST são obrigatórias caso o grupo seja criado. Apenas uma observação, né, que essas fórmulas apresentadas, elas são exemplos que utilizamos internamente, mas que para o cliente final, essas fórmulas devem ser revisadas e que a criação dessas fórmulas de imposto são de responsabilidade dos parceiros. Tá? Podem ser usadas as nossas fórmulas como exemplo, mas deixando bem claro que a responsabilidade disso é do parceiro. Tendo em base todas as alterações para o XML, então temos já o XML gerado, validado, autorizado pela Cefaz, fizemos as modificações para o EFD fiscal de ICMS-PI. Que modificações foram essas, né? Lembrando, que como a Andressa passou, tivemos algumas alterações no manual, que são os registros C101, D101, nos documentos. No caso, o C101 é filho do registro C100, D101 filho do registro D100, que são, respectivamente, registros das notas de fiscais eletrônicas e de conhecimento de transporte. Ou seja, quando houver valores de FCP, ICMS no destino ou ICMS na origem, por padrão, o Triple já vai gerar os registros C101 e D101. Ficando pendente apenas o bloco E, o registro E300 e seus filhos, que é a apuração desse ICMS diferencial de alíquota. Nesse caso, criamos uma nova funcionalidade dentro do próprio módulo de IFD fiscal. Como essa nova funcionalidade funciona? Qual o efeito dela? Temos uma tela de registro, única tela, onde, inicialmente, eu seleciono um período da escrituração e qual o tipo de período que eu estou apurando. Ou seja, se a minha apuração ela é mensal, considerando os documentos de um mês inteiro, quinzenal, eu quebro minha apuração em quinzenas, ou até mesmo decendial, quebrando de 10 em 10 dias. Nesse caso, eu seleciono essas informações e clico no botão Iniciar nova apuração. Ao clicar nesse botão, o Triple One emite uma mensagem de confirmação, informando que vai fazer uma nova apuração de ICMS diferencial de alíquota. Ao clicar em Sim, lembrando que o período de escrituração é somente a partir de janeiro de 2016, que é quando entrou em vigor o DIFAL. O período é criado, exibindo o período na primeira janela ao lado esquerdo. No caso, 2016-01, e como tipo mensal. Ao selecionar esse período, na janela à direita,
ele vai me mostrar por UF o valor a recolher ou o valor a transportar. Que seria o valor a recolher, é o valor que eu teria que pagar, seria devido de pagamento, e o valor a transportar, o saldo de crédito que eu tenho deste período e que vou transportar para o período seguinte, que eu terei como crédito já no período seguinte. Ao selecionar uma UF específica do lado direito, na parte inferior, ele vai me mostrar as quebras, no caso mensal, ele já me mostra a data inicial e data final de um mês. Se fosse quinzenal, apareceriam duas linhas, uma do dia 1 ao dia 15, outra do dia 16 ao 31, ou descendial com 3 linhas, mostrando as informações desta UF deste período. Que informações? O valor de crédito anterior, valor de débito do DIFAL, outros débitos, outros créditos, valores do FCP, todos os valores que compõem a apuração. No caso do primeiro período, eu posso informar o valor de crédito anterior, que seria o saldo inicial. Para os outros campos onde eu tenho informações que não são provenientes de nota fiscal, como outros débitos, outros créditos do DIFAL, né, ele tem uma seta amarela no campo, onde eu posso informar esses valores manualmente. Ou seja, ao clicar numa das setas amarelas de outros débitos, outros créditos, ele me abre a tela do registro E311, E312 e E313. Novamente, essas informações devem ser manuais, pois não temos essas informações no SAP, como padrão, na nota fiscal. Nesse caso, podemos adicionar linhas e informar, lembrando que eu tenho um código de ajuste no E311, que é um código fiscal, e que o nosso EDOM hoje já faz as validações desse código de ajuste, ou seja, ele não me permite colocar um código de ajuste que não exista. Outra seta amarela que temos é no registro E316, que são as informações de recolhimento. No registro E316, onde, então, na janela de obrigações recolhidos ou a recolher, eu vou informar para o F, a partir do código de obrigação, já pré-preenchido, qual o valor da obrigação, código da receita, data de vencimento e demais campos necessários para o registro E316. Todas as informações elas ficam gravadas e vinculadas ao período do registro E300. Caso a gente já tenha efetuado a apuração do imposto e descoberto que faltou informação, alguma nota fiscal estava incorreta, e a gente tem que fazer alguma manutenção no documento de marketing do SAP, no caso, na nota fiscal de saída, nota fiscal de entrada, etc., eu posso fazer a manutenção, entrar na tela do registro E300, e ao invés de reapurar, ou seja, apagar o período e fazer uma nova apuração, eu posso apenas recalcular os saldos, onde esse botão refaz toda a leitura dos documentos do SAP e atualiza as informações. O que as empresas precisam, então, tomar cuidado e ter muita atenção para esse assunto? Primeiro, identificar se a operação é de consumo final. Tá? Essa é uma informação que ela consta até na nota fiscal, até no XML. Então, ela precisa saber que a empresa que está comprando, ou a pessoa que está comprando, seja ela física ou jurídica, está comprando para consumo final. Segundo, também tem que saber se o cliente é contribuinte.
Porque se o cliente for contribuinte, como a Andressa citou no começo, ele tem a responsabilidade do recolhimento. Agora, se o cliente não for contribuinte do imposto, aí sim eu sou responsável por esse recolhimento do imposto. Então, essa é uma informação muito importante que a empresa tem que saber com antecedência. Outra coisa que as empresas também não se ligavam tanto são as alíquotas internas de cada estado dos produtos que ela comercializa. Então, não adianta só eu saber que no meu estado o produto tem 18% de ICMS. Eu tenho que acompanhar se esse meu produto, se eu vendo para consumidor final e não contribuinte, né? Se ele tem uma alíquota de 18% no Rio de Janeiro, 17% ou 19%, até 25%. Eu tenho que ter esse acompanhamento. E aí, nesse mesmo ensejo, tenho que também saber se o meu produto possui FCP no estado de destino. Não é só saber no meu estado. Meu item não é supérfluo, então no meu estado eu não vou ter FCP. Porém, vocês sabem que tem estados que até itens que não são supérfluos já estão sujeitos a FCP. Tá? Com base nisso, ele consegue verificar se ele teve um aumento no valor de impostos, no valor de tributos, para poder rever qual o preço de venda que vai ser utilizado, rever toda essa questão da margem de lucro, tudo para não se cair no prejuízo. Outro ponto também é isso, como a Andressa falou, temos duas formas de recolhimento. Uma que eu faço operação a operação, e aí eu tenho que eu faço um recolhimento por nota, ou eu tenho uma inscrição estadual no meu estado de destino e faço uma apuração única, um recolhimento único. E a empresa tem que decidir qual que ela vai seguir. Porque ela pode não abrir uma inscrição estadual e aí fazer o recolhimento nota a nota. Neste cenário, pode ser que ela tenha um custo de ter uma pessoa extra fazendo esse recolhimento, ou ela pode abrir a inscrição estadual em todos os estados para ter apenas um recolhimento, mas no instante que ela abre uma inscrição estadual em outro estado, ela está permitindo que esse estado de destino possa, sim, fazer uma auditoria, fazer uma fiscalização na empresa dele. Então, esse impacto a empresa precisa definir. Seguindo agora, temos uma planilha, uma tabela, onde temos todas as informações dos atos legais que saíram recentemente, quando que isso foi divulgado, liberado pela Cefaz, quando que tinha início a sua vigência e quando nós liberamos. Então, inicialmente, nota técnica 3, a primeira versão dela saiu em agosto, falando sobre o Código SESC diferencial de alíquota, né, o assunto nosso de FAO, já com início de vigência dia 1º de janeiro. Em outubro, eles liberaram uma nova versão, com outras regras do diferencial de alíquota, SESC, com algumas informações a mais. Essas versões, a gente disponibilizou o código SESC no Hotfix 1 da PL 37, isso em dezembro de 2015. Né? A nota técnica 3, versão 1.2, né, dia 19 do 11, e depois a versão 1.3, que a Cefaz lançou uma semana após, dia 27, também trabalhamos para liberar no Hotfix 3 da PL 38, data dia 15, que foi a data quando nós efetivamente começamos a gerar informações do DIFAL no XML. Temos a nota técnica 3, versão 1.4, dia 1º de dezembro, versão 1.5, dia 17 de dezembro,
E ainda para ajudar, a Cefaz lançou uma versão 1.6, 2 dias antes do início da vigência. 2 dias corridos ainda antes do início da vigência. E também corremos para atender isso em meados de janeiro de 2016. Ainda em outubro de 2015 foi quando eles lançaram o ato COTEP, porém o guia prático com as informações do bloco E e do registro C101 e D101 foi somente em dezembro de 2015, no último dia do ano, e o PVA só teve liberação em janeiro de 2016, onde nós também já adaptamos o Triple One para gerar as informações a partir da PL 42. Agora vamos responder as perguntas. Primeira pergunta, questionado se o nome das categorias precisam ser exatamente essas. Sim, precisam ser essas exatamente. Vou voltar para a tela das categorias. Exatamente desta forma. Se o nome da categoria for diferente, o add-on não vai identificar. O botão recalcular saldo, no caso de mais de um período, ao clicar recalcular todos os períodos são selecionados. Isso eu vou ter que verificar. Eu não sei de cabeça mesmo. Posso responder depois, mando um e-mail para vocês respondendo, tá? A coluna valor crédito anterior fica sempre ativo? Não, a coluna valor crédito saldo anterior fica apenas disponível no primeiro período. A partir do primeiro período, ele é carregado com o valor a transportar do mês anterior. O Triple One gera grade de recolhimento? Hoje, não. Temos, sim, um estudo que estamos estudando para fazer essa geração junto ao web service da Cefaz, porém está em estudo, em análise, e não há nenhum tipo de previsão e nem detalhamento. E mais alguma pergunta, pessoal? Bom, caso não tenham mais perguntas, nós vamos encerrar essa apresentação. Pedimos que sejam respondidas as pesquisas. TaxAMT. O que é TaxAMT? Tá, faltou essa pergunta, Luiz. O que é TaxAMT? TaxAMT é uma sigla para Tax Amount, que é traduzido literalmente valor do imposto. Ele é um parâmetro padrão do SAP, tá, que já mostra nas fórmulas, utilizado nas fórmulas do imposto. O FCP irá somar ao total de tributos? Sim. Sim, aquele valor total de tributos, ele é somado. Temos mais alguma pergunta? Uns 15 segundos. Nossa, calma. Luiz, apenas respondendo ao seu comentário de que nem todo mundo sabe de imposto no SAP, concordo, porém esse webinar é para explicar sobre o funcionamento do DIFAL. Caso o parceiro não consiga efetuar a fórmula, nós temos um serviço de consultoria que podemos entrar em contato, falar com o cliente e fazer essas fórmulas para atender.
aí eu peço que entre em contato com o comercial da Skill. Agradecemos sua atenção, disponibilização. Bom, pessoal, sem mais perguntas, encerramos aqui, então, a apresentação. Obrigado pela presença de todos. Peço que respondam a pesquisa de satisfação e, assim que vocês responderem, há a possibilidade de baixar a apresentação em PDF. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Até. Beijos, me liguem.